Sempre existe algum assunto que a gente não se sente verdadeiramente pronto ou confortável pra falar sobre, porque parece que todo mundo sabe mais do que a gente pra debater, conversar sobre, né? E por incrível que pareça, relacionamento é e não é um desses assuntos pra mim. Na verdade, é algo simples pra mim falar sobre, porque eu honestamente acho que eu tenho um relacionamento muito bom, que eu aprendo com ele todos os dias. Então, né, sempre tem alguma coisa pra passar. Mas relacionamento amoroso é uma coisa muito particular. E por isso, às vezes, a gente cai no erro, né, de se inspirar em outros relacionamentos, sendo que o principal ponto, já talvez dando um início aqui pra minhas dicas, talvez, que é tu estudar os teus próprios relacionamentos. E entender de verdade o que tu quer ou não pra tua vida. Mais óbvio do que isso é impossível, né? Mas eu vou dar um exemplo. Existem relacionamentos que um é mega carinhoso e o outro não. Existem relacionamentos que um trabalha fora e o outro não. Existem relacionamentos que vivem em casas separadas e outros não. E assim por diante. Todos os exemplos que eu citei vão fazer provavelmente alguém torcer o nariz e outras não. E acho que esse é o ponto. Não importa o quanto tu se inspire em casais felizes por aí, de nada adianta se aquilo não é a tua felicidade. O que genuinamente te faz feliz. E de novo, é uma coisa óbvia, mas que tu só entende de verdade depois de muitos dos assuntos que eu trago aqui pro canal, inclusive, são relativamente óbvios ou coisas que todo mundo sabe, mas que eu demorei um certo tempo pra realmente absorver essas coisas, né? E entender de fato por que que as pessoas falam isso e por que que as coisas são dessa forma. Todo mundo passa por esse processo, sabe? A gente escuta uma coisa, repete igual um papagaio, mas só depois de um tempo que a gente realmente entende sobre o assunto. Mas enfim, eu quero trazer mais vídeos sobre relacionamentos aqui pro canal, eu já falei isso em alguns vídeos. Esse não vai ser o último, definitivamente. Eu acho que tem muitas camadas pra abrir, pra gente conversar, pra gente debater. Porque por mais que eu ache o meu relacionamento muito bom, a gente passa por BOs também. E aos poucos eu tenho entendido e absorvido de fato essa afirmação de que cada casal tem o seu mundo muito particular. O relacionamento que funciona pra si. Eu e o Ângelo, a gente conversa direto sobre essas coisas diferentes. A gente vê relacionamentos ao nosso redor e a gente fala, nossa, eu nunca seria assim, eu nunca seria assado. Mas pô, faz super sentido pra eles, a dinâmica funciona dessa forma. E a gente tem descoberto a nossa própria dinâmica, né? Então a gente tá constantemente conversando sobre o assunto. Em algum momento eu vou trazer ele aqui pra gente conversar sobre. Em julho, eu e o Ângelo, a gente vai fazer 4 anos morando juntos. Em janeiro, a gente vai oficialmente fazer 1 ano de casados. Mas juntos mesmo, a gente já tá há quase 7 anos. E eu acho que eu nunca mudei tanto como nesses 4 anos. Não nos 7. Nesses 4 morando juntos. E sim, eu arrisco a dizer que o relacionamento começou de fato depois que a gente veio morar junto. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre nesses últimos anos, de que eu acho que não existe uma relação que te mude tanto como a relação amorosa. E não tô falando de namoriquinhos. Eles ensinam também, mas de uma forma bem diferente. Ele é até superficial, ele introduz algumas coisas que vão acontecer, mas que só depois que a gente mora de fato com a pessoa e passar anos com ela, que tu encara verdadeiros desafios de relacionamento, sabe? E por que eu acho isso, né? De que relacionamentos amorosos são os que mais mudam a gente. Amizades são importantíssimas e com certeza mudam muito a gente. Porém, são esferas totalmente diferentes. Não é toda amizade que verdadeiramente tu conta tudo e que te faz crescer, sabe? Existem as amizades de balada, de escola, de faculdade e assim por diante. Não é possível, cara, meter uma obra no meio do vídeo. Ai, por isso que eu só gravo à noite. Que droga. Da mesma forma que, sei lá, a tua relação com seus pais é totalmente diferente da relação que tu tem com os teus irmãos. Teus pais geralmente te ensinam, sei lá, coisas mais burocráticas da vida. Irmãos te ensinam a lidar, às vezes, com os teus sentimentos, a lidar com questões sociais, digamos assim. Então, são coisas diferentes que eles te ensinam. Já o relacionamento amoroso, de novo, principalmente quando tu tá morando junto, é tudo isso junto. Seu parceiro ou parceira literalmente te vê do avesso, nos teus dias verdadeiramente ruins, verdadeiramente bons. Ele te vê por inteiro, assim, sem... Mesmo que tu tente esconder alguma coisa,
a pessoa ainda consegue te ver muito além do que uma amizade ou teus pais, teus irmãos veriam. Claro que existem amizades, né, que nos veem de forma super profunda, mas é diferente e a gente sabe também que tá cada vez mais raro isso. Algumas pessoas sequer chegam a ter esse nível de amizade com alguém, mas de toda forma é diferente. Só quando a gente casa realmente, a gente vê o quanto o parceiro vai pra outra esfera, pra outra profundidade da vida. E por isso que eu acho que a escolha do parceiro é a mais difícil da vida e a mais importante também. Quando eu falo isso, eu não tô falando que a gente precisa passar a vida inteira em busca da pessoa perfeita, não é isso. A gente não precisa namorar, ser casado pra ser completo, não é o ponto desse vídeo. Mas considerando que você queira encontrar alguém que quer ter uma vida a dois saudável, pra mim é a decisão mais importante de todas. Assim. Geralmente a gente fica naquela parte superficial, né? De que, ai, como ele me trata na frente dos outros, ou sei lá, como que ele cuida da casa, como ele trata os filhos, enfim. Claro, tudo é importantíssimo, mas eu não vejo as pessoas falarem das coisas miudinhas dia mesmo, assim. E sinceramente, é até difícil tu explicar o que são essas coisinhas, porque, de novo, cada relacionamento é muito único e as coisas mudam, né, de um pra outro. Tudo que eu falar pode ficar muito clichê, assim. Não vou falar, tipo, é a pessoa fazer algo antes que tu peça. Porque isso é comportamento e é totalmente lapidável. E a maioria das pessoas já quer que venha aquela pessoa perfeitinha, né? Não quer ter que ensinar nada, não quer ter que ajustar rotinas. Isso não vai acontecer, não importa o quanto tu procure, mas a gente fala, já a gente fala disso. Com coisas miúdas, talvez, eu digo sobre essa sintonia que a gente cria quando tá num relacionamento bom, de verdade. Às vezes eu começo a me incomodar com uma coisa que não me incomodava antes, mas é algo que o Ângelo sempre se incomodou. Então tu vai pegando literalmente coisas do outro e dando coisas tuas pra ele também, e vice-versa. Não é à toa que muito casal, depois de um tempo, fica muito parecido. Muita gente confunde até com irmãos, assim, isso acontece comigo e com o Ângelo direto. Mas além disso, eu acho que uma dessas coisas miúdas seria peitar no dia as 1000 mudanças que o teu parceiro vai ter ao longo da vida, né? Essas 1000 novas versões que ele vai se transformar. E isso é um ponto bem complicado até pra amizades. Quantos amigos tu já não perdeu no meio do caminho porque cada um foi pra um lado da vida e os gostos não bateram mais e tal? Ou até tu queria continuar aquela amizade, mas tu já tava numa fase diferente, a pessoa tava numa fase, digamos, entre aspas, mais atrás, e aí começava a ter aquelas rusgas, assim, que tu não sentia mais que fazia sentido, e tu precisa se retirar. Relacionamento amoroso não é diferente. Existem duas leis que, pra mim, é o que define se o teu relacionamento vai ser verdadeiramente bom e de longo prazo realmente, né, vai durar ou não. É isso de entender e estar disposto a conhecer e se apaixonar pelo teu parceiro, todas essas 1000 novas versões que ele vai se transformar. E a segunda coisa é aprender a suportar os defeitos dele e também estar disposto a ajudar ele a melhorar como pessoa. Ou em muitos casos, só aceitar e não ver isso, não tratar isso como um grande problema. E eu dou tanta ênfase no casamento, porque primeiro que é a fase que eu tô agora, né? Eu acho que, né, eu passei, há 4 anos atrás eu passei essa linha do relacionamento. Ai, vamos se ver no final de semana, vamos não sei o que, vamos sair, não sei o que é tudo mil maravilhas. Com suas dificuldades, sim, mas bem diferente. Também porque esses dois pontos, eles se intensificam muito quando tu casa com a pessoa, quando tu mora com ela. Tu parar pra analisar os relacionamentos ao teu redor, ruins, ou que acabaram, enfim, a chance de um problema serem uma dessas pontas é muito grande. E por que eu acho isso, né? Porque é simplesmente ilusório tu achar que tu vai ficar com alguém e a pessoa que tu se apaixonou lá atrás, ela vai ser a mesma daqui a 20, 30 anos. Se tu muda de gosto pras coisas a cada 2 meses, que dirá o teu parceiro, né, mon amor? Mas ao mesmo tempo, nesse ponto, a gente vê inúmeras pessoas concordando com esse fato, mas são pouquíssimas as que realmente estão dispostas a passar por isso, a lidar, né, com essa mudança do outro. Isso é um processo, né? A gente não nasce pronto pra lidar com essas mudanças de alguém. Mas como eu falei, tu estar disposto para é o primeiro passo. E com mudança também vale ressaltar que ontem eu gostava de morango, hoje eu gosto de laranja. Não é isso, tá? São realmente caminhos diferentes. Um exemplo
comum, super comum. Um que entra pra uma religião depois de um tempo e o outro não quer entrar e não concorda, não aceita. E os dois acabam se separando por causa disso. Ou no começo, quando um queria ter um filho, os dois queriam ter um filho e depois de um tempo, um deles quer ter 3, sabe? Coisas assim, caminhos que realmente balançam o relacionamento. E cabe a gente colocar na balança, né? O que faz mais sentido pra gente, o que a gente tá disposto a lidar, disposto, né, a se adaptar nesse cenário. Só sair de cena e seguir a tua vida. Quanto ao suportar os defeitos do outro, eu acho que eu não preciso nem explicar muito, né? Todo mundo tem defeito, ponto final. Eu vejo como a nossa geração é extremamente seletiva. O que é bom, show, chega num ponto irreal, onde literalmente tu nunca vai encontrar uma pessoa que bata em todos os teus checklists. Isso é um ponto polêmico, né? Que eu vejo que tá foda hoje em dia. E é isso, né? Ceder, se adaptar, abrir mão de algo. Muita gente se recusa a todo custo fazer isso, especialmente nesse contexto que eu falei, quando tu acredita fielmente que tu vai encontrar alguém que seja perfeito, certinho em todos os pontos ali do que tu deseja, que é impossível. Eu, inclusive, tava vendo um vídeo do Vitor de Castro, acho que é assim o nome dele, onde ele fala sobre relacionamentos longos que acabam e como as pessoas ficam incrédulas com esse fim, né? Então, ele passou por isso, né? Ele terminou um casamento de 10 anos. E agora, ele trouxe esse ponto com relação a Tatá e o Cocielo, né? Que também terminaram. Ele fala sobre isso, que a gente não é o mesmo de 10 anos atrás. E às vezes a gente não gosta da versão nova do nosso parceiro. Faz parte, ninguém é culpado por isso. Não adianta forçar tu ficar com alguém só porque tu teve 10 anos de história, sabe? Mas ao mesmo tempo eu me questiono. Será que realmente ficou tão insuportável assim pra finalizar com tudo? Com uma história inteira? Porque sim, é uma história. Ou será que a gente só se tornou... que essa pessoa se tornou menos tolerante e não quer ceder a essas mudanças que fatalmente vão acontecer com a outra pessoa e contigo também? Porque também existe essa possibilidade. Não tô falando que é o caso deles, tá? Deixando isso bem claro. E deixando claro também que eu não acredito naquilo de, casou com uma pessoa, tem que ficar com ela o resto da vida. Ou tu ficar com aquela pessoa só por conta do tempo que vocês estão juntos. Por isso é uma volta tão complexa e delicada, na minha opinião. Porque sim, eu acho que a gente tem que lutar pelos nossos relacionamentos amorosos, amizades, enfim. Porque também se tu desistir de tudo que sai ali do plano, né, do esperado, como que tu acha que tu vai ficar com alguém pra sempre, sabe? Por isso que eu acho que a gente já começa errado qualquer relacionamento quando a gente acha que vai encontrar algo igual o do outro, ou algo nesse sentido. Relacionamentos são particulares e isso não vai mudar. Porém, um ponto importantíssimo é que não é porque cada relacionamento é particular de um jeito, né, que não existam coisas ou sinais universais que mostram que aquele relacionamento tá meio azedo, como casos de agressão, por exemplo. E por isso que é muito importante, independente de qualquer coisa, a gente ter pelo menos uma pessoa de extrema confiança que, se a pessoa chegar pra ti e falar, cara, não tá legal, tu vai, tipo, meio que cair na real, sabe? Porque a gente corre o risco, a gente tá sempre propício a cair num buraco sem perceber. Até porque sentimentos, pensamentos, situações embaralham a nossa cabeça e a gente em algum momento vai se perder nesse sentido. E sobre isso de se perder também, um fato é que nunca vai existir um relacionamento perfeito pra ti se tu não souber o que tu quer. E geralmente a gente acha que sabe o que quer. Porque não, eu amo o relacionamento da fulana, da ciclana, da beltrana, é só encontrar alguma coisa nesse caminho aí. Mas de novo, o relacionamento dessas pessoas não vão ser nunca iguais pra ti, né? Quando tu estiver naquela situação. É humanamente, matematicamente impossível. São muitas variáveis pra tudo se encaixar perfeitamente de forma igual. Então tu precisa construir o teu relacionamento ideal. E a maioria das pessoas hoje não tá disposta a isso. Ela quer uma coisa pronta, simples. E relacionamentos, pessoas não são simples. A real é que a gente só vai fazer isso de construir algo que a gente realmente quer, quebrando a cara, experimentando, não gostando e quebrando a cara. Aprendendo sim com o relacionamento dos outros. Pô, eu olho pro relacionamento de alguém que sofre agressão, por exemplo, e eu falo, não quero algo nesse sentido. Vou me atentar aos sinais, enfim, algo nesse
nesse sentido. O negócio é tu ter realmente uma base sólida do que tu aceita e não se entregar pra pessoas que ferem essa base. Claro, não é tão simples assim, às vezes a gente cai, faz parte, às vezes a pessoa dá uma maquiada bem bonita ali, né? Mas o que eu quero dizer é que se a gente não tem esse ponto zero, a partir desse ponto que tu consegue discernir o que realmente, pô, eu não gosto disso, não gosto daquilo. E aquela famosa frase, né, gente? Pra quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. E é exatamente aqui que a gente geralmente cai em situações muito perigosas. Enfim, gente, acho que foi isso, tá? É um assunto complexo com infinitas camadas. Rende aí uns bons vídeos pra gente conversar mais sobre. Então, sintam-se à vontade pra deixar aí nos comentários o que vocês acham, dúvidas, às vezes até se vocês quiserem que eu dê algum conselho ou alguma coisa nesse sentido, deixem aí nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!